Você que lê a Bíblia, você que gosta de descobrir os porquês e fica bastante intrigado, mas você sabe o quanto que Deus... Você conhece a Deus. Então, você não vai de forma alguma se escandalizar. Você vai entender os porquês de Deus. E quando você procura, você acha. Quando você procura respostas você acha. Eu desafio você, que é cristão, ler Juízes 19. Esse texto, eu li a primeira vez, eu era bem jovenzinha. E foi um dos textos, ou talvez o que mais me deixou indignada e cheia de questões, interrogações. É um texto intrigante, Juízes 19, onde fala sobre uma pessoa, um senhor, que tinha a tua esposa, a tua concubina. Por alguma razão que não fica explícito, mas fica bastante óbvio quando você lê o texto e a história toda. Que a concubina dele abandona ele. Mostra quando ele vai atrás dela para pegar ela de volta. E o sogro trata ele muito bem. E ele é muito bem-vindo na casa do sogro. Eles se dão super bem. Mas se você ler toda a história, prestar bem atenção, você vai ver um caráter bastante duvidoso de um homem que tem uma esposa e de um homem que tem a concubina, que é tipo a esposa 2, na época e naqueles costumes. Dá a impressão quando você vê esse senhor desse livro, dessa história, que é uma boa pessoa. Dá a impressão que é gente legal, um cara correto. Foi lá e buscou a mulher de novo. Parece que ele a amava. E parece que as ações dele é de amor. Porém, ficam algumas coisas que somente quem tem a presença de Deus entende. Se não entende, fica com uma questão, com um questionamento e luta, buscando entendimento e sabedoria até entender o porquê. Jamais vai desviar do evangelho ou deixar de crer no poder de Deus. Para você que estuda um pouco mais além da Bíblia, junto com a Bíblia e com o discernimento fala, tem coisa errada. E por causa disso você vai pesquisar mais e estudar mais. Para quem entendeu tudo, vai perceber que o cara é um narcisista, que a concubina para ele é só um objeto, que a briga dele e raiva não é pela injustiça feita com a concubina, mas pelo fato que o que pertencia a ele, o objeto dele, foi roubado e tirado dele. Ele não foi correr atrás dela de novo porque ela era amada, mas porque ela era o objeto. Ela, quando saiu e fugiu dele, fugiu porque estava cansada de ser o objeto. E segundo as tradições, uma mulher que larga o casamento, larga a família, é considerada como se fosse uma prostituta, como se fosse, não que fosse, mas como se fosse. Ela foi mal interpretada, foi mal considerada e ela foi usada como objeto. Para que ele se livrasse de um aperto e de uma violência, ele jogou ela, empurrou ela para a violência. Aí você vai entender que essas coisas acontecem. E acontecem muito por homens covardes. E a covardia não vem do fraco fisicamente. Vem do narcisista. A covardia vem da pessoa com transtornos de personalidade. Pessoas fracas fisicamente, meninos e garotos, eles podem ser muito mais valentes. Com força ou sem força, ele protege o que é dele. Defende, cuida, zela, conversa, diálogo e tenta resolver. Nessa parte da Bíblia, se você ler com muito cuidado, você vai entender o que realmente é a palavra narcisismo. Egoísmo, pessoas são objetos. Quando luta e por pouco tempo que luta porque é um objeto, enquanto o serve. E sua humildade, sua simpatia com as pessoas, para que as pessoas, como foi o caso do sogro, não querem que você vá embora agora, fique mais um tempo. Só foi uma manipulação de um com o outro. Na verdade, a mulher era objeto para o pai e para o esposo. História triste, cruel e difícil de entender, mas você vai entender as entrelinhas.